Olá, olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, sou sócio da Casa Capital e assessor de investimentos do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina há 38 anos em atividade. E hoje eu estou com convidados mais que especiais para tratar de um assunto que eu tenho certeza que você tem interesse. Se você não se interessou, no mínimo você sente no bolso, meu amigo e minha amiga. Vamos falar aí sobre tributos, a reforma tributária. Será que ela está vindo? Como é que tá? Vai terminar? Vai sair? Vai melhorar alguma coisa para alguém? A gente vai acompanhar aqui um panorama geral dessa situação. Vou apresentar aqui nosso primeiro convidado, ele que já participou aqui do nosso Capitalcast, lá dos primeiros episódios, quando isso aqui tudo ainda era mato. Ele falou um pouquinho sobre declaração de imposto de renda, deu alguns toques para você. Eu vou falar com ele que é graduado em Ciências Contábeis, é pós-graduado em Gestão Pública, mestre em Desenvolvimento Regional e professor efetivo da UniRV, Universidade de Rio Verde. Seja bem-vindo, professor mestre Ricardo Neves, meu amigo. Olá, meu querido, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui no Capitalcast. Prazer inenarrável. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Hoje de uma forma especial, como co-host, né? Ajudando você a debater com a nossa convidada aqui sobre reforma tributária e sempre à disposição. Estou aí para que daí vier. Bacana. Não, a gente vai evoluir muito bem esse papo, olha, porque essa convidada que está vindo pela primeira vez aqui foi extremamente bem recomendada. E pelo que eu vou ler aqui de credenciais dela, olha só, ela é doutora e pós-doutora em Ciências Contábeis, é contadora, professora, escritora, pesquisadora, é empresária contábil também. Atualmente, ela está como coordenadora da Pró-Reitoria da Pós-Graduação da Universidade de Rio Verde. Ela é membro do Conselho Administrativo do Sicoob Empresarial, membro do Comitê de Investimento do IPARV Rio Verde, conselheira do CARF do município de Rio Verde e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, subcoordenadora de Comissão de Desenvolvimento Profissional do CRC Goiás. Seja bem-vindo, doutora Ivone Vieira Pereira, ao Capitalcast. Obrigado por ter vindo. Olá, para mim é motivo de muita honra poder participar desse debate. Fiquei muito entusiasmada com o convite e bora para os debates acerca aí da reforma tributária. Bora. Sai ou não sai? Será? Será que vem mesmo? Sai ou não sai? Eis a questão. Eu acho que é após a Copa. Após a Copa a coisa ameniza, né? Ó, só lembrar você que tá ouvindo a gente no rádio aí, olha, esse conteúdo também tá ficando disponível para você no YouTube. Então lá, o canal da Rádio 96 é Minha 96, que é o canal da Minha FM e da 96 FM. Então esse conteúdo tá sendo disponibilizado lá também em vídeo. Então se você tá ouvindo a gente agora, lá você vai poder ver e ouvir também, tá? Se você tá pegando agora e não vai poder ouvir o episódio inteiro, lá você tem condição de ver, rever, aumentar a velocidade se a gente fala muito devagar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, sua sugestão de pauta, sua dúvida, a gente vai interagir por lá. Me segue também no meu Instagram, @HugoAtaidesFP. O Capitalcast vai para um rápido intervalo, para um break, a gente volta daqui a pouquinho para começar esse bate-papo aqui. Não saia daí! Voltamos com o seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, sou assessor de investimentos. Estou aqui na companhia do professor mestre Ricardo Neves, da professora doutora Ivone Vieira Pereira. E a gente está falando aqui, vamos começar a falar, desenvolver esse assunto aí da reforma tributária, passar para você um panorama geral dessa situação atual, tá bom? Mas antes disso, a gente sabe aí que terminamos um período importante, né? Principalmente aí relacionado à Receita Federal, que é a declaração de imposto de renda, que foi prorrogada até o dia 31 de maio, como mesmo o Ricardo gosta de dizer, né? Teve tempo para atrasar com calma. Como é que foi esse período aí para vocês? Realmente, na verdade, embora, igual eu expliquei daquela vez, não seja uma prerrogativa do contador em si fazer a declaração de imposto de renda, mas é o profissional mais habilitado em lidar com a declaração, essa declaração acessória da Receita Federal. E o volume de trabalho realmente é um pouco alto nesse período, que na verdade traduz o que a gente vai falar aqui. Porque na verdade, Hugo, é o seguinte, a professora Ivone está aqui, ela sabe até exemplificar melhor. Tributo, em tese, é simples. Ou você tributa renda, que é no caso o imposto de renda, ou você tributa consumo ou patrimônio. O problema é a complexidade que se dá a esses tributos. Então, como exemplo, a declaração do imposto de renda pessoa física. Olha o tanto de detalhe que tem lá.
pega na nossa área aqui, investimentos lá. Ação é uma coisa, BDR é outra coisa, você pega fundos imobiliários é outra coisa. Então, a complexidade para você, digamos assim, informar aquilo que é a complexidade. Isso, na verdade, se reflete no tributo das empresas também. Ou seja, a carga tributária, quando você compara ela aí com outros países, não é tão alta assim, né? É alta, mas não é tão assim, não tem essa disparidade tão alta. No entanto, é a complexidade para você fazer essa conformidade dessas informações para a Receita Federal. Eu acho que é isso que falta. Acho que minha primeira até pergunta para jogar a bola para a professora Ivone é justamente isso, né, Ivone? Existe, o que eu entendo da reforma tributária, assim, eu acho que ela não sai no todo. Ela vai saindo das partes, porque nessas discussões que você já participou, você estava numa comissão do senador e tal, nós já fizemos algumas lives a respeito disso, não tem uma ideia do ideal do tributo, né? Eles vão, cada um querendo, os estados vão querendo puxar pro lado deles, a União vai estar querendo puxar, eles não partem do ideal e vai se operacionalizando a partir daquilo. Eles vão fazendo meio que um arremendo para que cada um, no final, saia ganhando. Cada um com seu pedacinho. Cada um com seu pedacinho. Não tem um ideal, vamos pro IVA, vamos pro como é que é o nome do CBS lá e tal. Não existe eu percebo que não tem um ideal para onde que a gente quer ir. Aí quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, aí fica mais difícil a discussão. Não sei se o professor Ivan concorda comigo. Bom, na verdade, a reforma tributária, ela surge de uma necessidade de descomplicar o sistema tributário, tendo em vista que hoje não é possível medir o gap tributário. E em razão disso, o Estado ele não tem como hoje identificar qual é o nível de sonegação fiscal. Então, a proposta da reforma tributária, aliada com a expectativa de redução de carga tributária e também de desburocratizar o sistema, o regime de cobrança dos impostos, poderia proporcionar um aumento na arrecadação. Mas considerando que nós temos tributos de natureza federal, estadual, municipal e ainda do Distrito Federal, se tirar autonomia ou dar mais autonomia, ainda assim vai gerar outros conflitos de interesse, tendo em vista que a relação do tributo, ela também está relacionada com o aspecto regional, com o desenvolvimento cultural, com o desenvolvimento da região, com os índices de desenvolvimento educacionais. Então, tornar igualitário gera os conflitos que estão acontecendo, como aconteceu na última semana, na terça-feira, né, o debate acerca da proposta que está tramitando. Então, estabelecer esse limiar aí, sem levar em consideração os aspectos da essência do tributo e a sua destinação, é o que tem tornado moroso a proposta avançar no Senado. Aí, viu, pegando um parênteses do que ela falou, é justamente isso. A discussão nem sempre é o percentual do tributo que se cobra. É a simplificação desse tributo. E talvez sendo simplificado, você consegue ter o próprio governo talvez até arrecade mais. E hoje, na verdade, o que torna muito caro é que você tem várias horas ali, o professor Ivone trabalha nessa área, você tem que ter uma equipe muito grande, várias horas na empresa para apurar aqueles impostos. Isso tem um custo. Então, se você simplifica, mesmo a alíquota efetiva não baixando, as empresas têm um custo menor. Isso pode gerar mais emprego, gerar mais renda para a sociedade. Já está falando dos entes, né? Nós temos o Pacto Federativo, que é um problema sério no Brasil. Você tem o Estado de São Paulo, por exemplo, que tem arrecadação de tributos, se manda para a União e tem pouco revertido. Você tem outros estados que é o inverso, que não manda quase nada e recebe muito. Porque você tem diferenças regionais gritantes no Brasil. Como que resolve isso? Aí você tem a Câmara dos Deputados, que é a Câmara do Povo, né, que ali recebe os anseios da sociedade, mas você tem o Senado, que representa os estados, né? Então, cada estado, e no Senado é mais igualitário, porque você tem 3 senadores por estado. Então, assim, às vezes, como que fica essa demanda? É complexo mesmo e assim, acho que a forma de simplificar, que eu acho que a gente tem que evoluir nessa parte, a simplificação do tributo. Essa simplificação, ela é tão importante porque, igual você falou, né? Demanda uma equipe muito grande, demanda muitas horas. Eu não vou nem entrar no mérito de dizer da questão da carga tributária ser elevada, porque, assim, países desenvolvidos têm uma carga tributária naturalmente alta.
certo? Mas, na verdade, o que está importando é a contrapartida disso. Aonde está sendo aplicado esse recurso? Com a eficiência que está retornando e virando serviço, né? Então, por exemplo, a gente está pagando preço de Suíça para comprar Brasil e levando o Brasil, né? Então, essa é a grande preocupação, no meu ponto de vista, enquanto contribuinte, enquanto consumidor, né? E também nessa questão que você disse, dessa disputa entre estados, porque, veja bem, existem diferentes alíquotas também de impostos em determinadas esferas ali. E aí, pode ser que uma empresa não ache tão interessante ficar no estado de Goiás, vai para um outro estado, só implanta uma sede lá e começa a recolher impostos mais baixos, capta todo o investimento para aquele lugar. É mais ou menos assim que funciona? Como é que é isso? Com relação ao tempo necessário de estudo, no Brasil, um profissional precisa dedicar no mínimo 1.200 horas de estudo para cumprir com as obrigações principais e acessórias. Em outros países, a média é de 195 horas, 10%, arredondando a conta aí, né? Nossa. Então, a gente vê que isso é o quê? Custo de conformidade tributária. E o que ocorre? Muitas das vezes, o contribuinte, ele implica em uma situação ilícita não porque ele quer, mas porque ele não investe nesse custo de conformidade tributária, o que estimula, consequentemente, a evasão fiscal, as práticas ilícitas. Só que hoje o governo ainda não consegue medir esse gap tributário, dada as fragilidades do próprio sistema de cobrança. Bom, com relação aos tributos serem segregados, pensar na alíquota é o menos importante do meu ponto de vista agora. Sim. Nós temos que pensar nos benefícios fiscais. É o que você disse. Então, eu vou sair da unidade Rio Verde e vou para Goiânia, porque lá eu tenho um incentivo fiscal de 30 anos sem pagar ISS. Então, enquanto a discussão está muito centralizada em como cobrar e instituir um imposto único, utilizando da substituição tributária para reduzir custo de conformidade tributária, mas, de outro lado, entra a questão do Senado preocupado com o aspecto regional, principalmente no que tange os benefícios e os incentivos fiscais, que eles não corroboram entre as unidades federativas. E é onde gera esses impasses. A proposta, a PEC 7 de 2020, que é o que está em discussão agora, no momento, como uma forma fatiada da reforma tributária, ela nem fala a respeito de alíquota de imposto. Ela fala de autonomia aos estados e municípios, não fala, em hipótese alguma, de alíquota, fala da desoneração da cadeia produtiva, que é o que a gente entende que entra a substituição tributária como metodologia de cobrança dos tributos, e a desoneração da folha de pagamento. Qual vai ser a alíquota do imposto? Não, está sendo discutida. Agora, dos bastidores, eu estava falando ali, uma perguntinha simples para a Ivone. Tava falando para ela que desde a pandemia fizemos várias lives sobre reforma tributária e fica discutindo. Acho que em 2020 eu brinquei, vamos fazer diversas lives a respeito de reforma tributária. A pergunta é essa, Ivone, você acha que nós vamos fazer mais quantos podcasts falando de reforma tributária e ela não sai? Olha... Simples a pergunta. Eu acho que nós faremos no mínimo mais uns 6. Uns 6. E antes... Primeiro que é um ano eleitoral, Copa do Mundo, querendo ou não, influencia, porque já tem medidas que isso aí não é mentira, disso daí. Tem, então, os interesses por parte do governo. Eu acredito que nem a reforma, como está sendo proposta agora, como uma iniciativa, acredito que ela não avance, dada os limites da propositura que está sendo discutida. Então, acredito que esse ano ela não avança. E você acha também que nós não vamos ter nenhuma, digamos assim, uma guinada radical, né? Essa reforma, ela vai ser paulatina mesmo, aprovada de forma fatiada, né? Ela não, embora a gente fale reforma tributária, dá uma impressão que assim, vai de fato reformular, né? Eu não acredito muito nisso, Ivone, que haverá uma reforma, né? E haverá, ao longo do tempo, algumas mudanças que vão impactar a simplificação e eventual mudança lá na frente, né? A proposta da PEC 110 é a proposta mais ampla para que, de fato, o consumidor sinta o impacto dessa reforma tributária e, assim, também todos os contribuintes, com o objetivo mesmo da redução da carga tributária. No último ano, os estudos revelam que a carga tributária cresceu
pontos percentuais. Uhum. E quem paga por isso? O consumidor final. Porque hoje a nossa tributação ela está concentrada no consumo e deveria segregar entre consumo, renda e propriedade. Outros entendem que sobre propriedade não deveria ser tributado, porque já está sendo tributado na renda, né? Sim. Essa discussão, como tributar, tirar do consumo, que é o que a PEC 110 versa sobre esse assunto, mas que não ganha muito impulso, muita força, tendo em vista que a carga tributária maior está lá no consumo. Então, hoje, no Brasil, a gente tem impostos diretos e indiretos, na proporção de 1 para 89%. Nos Estados Unidos é o inverso. Uhum. Então, tratar a reforma tributária como se fosse um país comparado aos Estados Unidos, talvez não seria um momento ideal. E outra coisa que também há de se pensar, que voltou a discussão da reforma tributária pós-pandemia. Sim. E aí, há impacto no que está sendo discutido? Porque hoje visa o quê? Vai ser tributada, a discussão é tributa consumo, renda e propriedade. Certo. E aí cria-se, então, 3 pilares, que é a desoneração da folha, da cadeia produtiva e também da cobrança do imposto X. Mas também não está em discussão o percentual. E atribui mais autonomia aos estados e municípios, justamente por conta do Pacto Federativo. Isso é tão complicado, né? Porque, assim, ela falou de comparação e realmente, né? Você pega os Estados Unidos. Ali os estados resolveram eleger um chefe de estado para representar os estados que são de fato independentes. O Brasil, historicamente, ele surgiu o inverso, né? A nossa federação foi imposta de cima para baixo. Então, assim, quando a gente vai falar da reforma tributária, até essa, digamos assim, o papel do Senado, eu vejo que é até relevante, porque, de fato, houve, né? Os estados e as dificuldades que cada um tem. Porque uma coisa é você tratar Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Outra coisa tem outros países com dificuldades, digamos assim, básicos. E que se você faz uma reforma e distorce mais ainda, talvez a longo prazo você até prejudica essas regiões. Então, assim, é um debate muito amplo, um debate, assim, até um pouco complicado mesmo de colocar na prática, mas nós precisamos enfrentar. Eu só vejo essa dificuldade, assim como eu falei na abertura da minha fala, que é o ideal. Acho que a gente não olha para um ideal de país e de ideal de tributo. Aí fica mais difícil a discussão. Cada um quer ali olhar o seu lado e pronto. Não, teve um negócio interessante que você falou, que foi a questão de pensar que a reforma tributária ela vai reformular, vai mudar da água para o vinho, né? Se a gente for comparar o histórico de reformas que foram feitas no nosso país, a reforma previdenciária, né, que foi em 2019, a mais recente, na verdade foi um monte de paliativos, né? Na verdade, mudou algumas poucas regras, alguns critérios, mas que não resolve a essência do problema da Previdência, né? Então, tem esse aspecto, né? E é tão complicada essa discussão, porque o Estado também tem um interesse nisso. Eu vou citar um exemplo breve. A Ivone falou um negócio aqui, que a carga tributária aumentou. Porque, na verdade, o governo em si, ele gosta da inflação. Você pode ver com a galera, bateu recorde de declaração do imposto de renda da pessoa física. 36 milhões de contribuintes entregaram. Esse ano. Porque você não atualiza a tabela, uma delas, então você tem mais gente para entregar. E quando você tem uma inflação um pouco mais alta, a arrecadação também sobe. Porque o percentual do tributo é o mesmo, só que a base é maior, então você arrecada mais. Em contrapartida, o teto de gasto também aumenta, porque é baseado na inflação. Então tem até essa discussão que é meio velada, mas que o governo também tem um interesse numa inflação às vezes um pouco mais alta para efeito de arrecadação e principalmente do gasto e primordialmente agora no ano eleitoral. A gente não pode deixar essa discussão de lado que impacta todas essas discussões de reforma tributária. Aliás, não tem como separar, né? Estamos falando de tributo técnico, mas existe um debate político muito forte por trás disso. A gente tem que entender esses lados políticos aí. E de fato, corrobora sim. Por exemplo, o governo anunciou aí a situação que está ocorrendo aí, um imposto sobre combustíveis e gás, de reduzir a carga tributária sobre o óleo diesel e o gás. Mas por detrás de tudo isso, o que o governo espera? Controlar a inflação. É ônus com bônus. Exatamente. Então o foco ali não está sendo só reduzir carga tributária para o consumidor. Até porque controlar
inflação. E até não é reduzir carga tributária, porque você vai fazer uma PEC provisória. Sim. Essa redução se vai dar até dezembro, a União vai gastar 50 bi numa coisa que na prática talvez nem resolva no preço na bomba, porque se houver mais um aumento, enfim... E não fez um estudo para saber de que forma que vai ser a redistribuição da arrecadação para os estados. E tem um outro problema aí, que às vezes as pessoas não falam. Como envolve o ICMS, você tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é baseado na arrecadação do estado. Então lá na ponta, que na verdade o hospital está lá no município, a educação básica está lá no município, vai ter uma queda de arrecadação. Então assim, é porque é complicado. Quando você fala de reduzir imposto, essencialmente é legal, é bom. Se você fala que é contra, gera um complexo. Mas aí vamos falar um negócio, cadê o estudo? Qual vai ser o impacto? O que os estados e os municípios vão sofrer? Mas o que eu vejo de pior, estão apresentando uma redução de impostos sem reduzir a contrapartida do gasto público. Sim. Isso gera uma distorção grande. Vai tirar isso da onde? Vai tirar da onde? Onde que você está reduzindo? Que aí nós precisava de fato da reforma administrativa, que aí é outra reforma. É previdenciária, é tributária, é administrativa, é muita reforma para tratar. Então assim, às vezes, esse dia eu falei, olha, depende, um cara ficou danou comigo, você é contra baixar o imposto? Eu falei, não sou contra. Porque quando você elimina só de um setor, você cria uma distorção. Até os benefícios fiscais, às vezes, tem um pouco disso, né? Você cria umas distorções e tal. Então, assim, qual que é o ideal? Quando você não tem um ideal, você fala, tira do combustível, mas não seria mais interessante fazer um estudo para baixar geral, economia, entendeu? Então, assim, quando você quer resolver... Isso é uma solução simples para um problema complexo, reduzir o tributo do combustível. Na prática, a gente vai ver que não vai refletir na bomba. E não é pessimismo. Não é pessimismo, é realidade, entendeu? E não vai perceber, até porque a carga tributária brasileira, 49% está concentrada no consumo e 20% na renda. Então, o consumidor ele não vai sentir essa variação. Primeiro, porque houve perda do poder aquisitivo da moeda, ele vai levar em consideração o que sai do bolso. Então, ele não vai conseguir perceber essa redução de carga tributária. Só pra gente encerrar esse bloco aqui, vou precisar fazer um rápido intervalo. A gente precisa faturar, né, Ricardo? Faturar, exatamente. Vamos para um rápido break aqui no seu Capital Cash. A gente tem muito assunto, como vocês viram aí. O assunto parece simples, mas o buraco é mais embaixo, meu povo. Então acompanha aí o desenrolar desse Capital Cash. A gente volta daqui a pouquinho. Até breve. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, sou assessor de investimentos. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Neves, com a professora doutora Ivone Vieira Pereira. Estamos falando sobre a reforma tributária. É isso mesmo, a gente está passando aqui um panorama geral dessa situação atual. Como é que tá? Vai sair? Não vai? O que vai melhorar? Enfim, eu acredito que a gente vai chegar no consenso, né? Vai chegar? Daqui 6 podcasts. Daqui já 6 tivemos informação. No mínimo, né? Enfim, então vocês têm 6 convites garantidos aqui para o Capital Cash. Exatamente. Tá? Bom, mas a gente estava falando aí sobre essa questão da reforma tributária, sobre a questão se tributa consumo, né, e tal, mas a renda também é um fator importante ali. Nessa PEC que passou, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Ele tem uma proposta lá no texto que aumenta a base de isenção, né, da renda ali, né, mas que se você for pôr na ponta do lápis, não acompanha nem a correção da inflação ali. Né? Então, como é que vocês veem isso? Isso é importante ou é menos importante? Como é que é isso? A tabela do imposto de renda está ali em 1903, alguma coisa. Se ela tivesse atualizado, seria quase 5 mil reais. Enfim, daqui um dia, quem está recebendo salário mínimo já está sendo tributado de imposto de renda, se não for atualizado. Nessa seara, professor Ivone, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é muito estudiosa de tributo, você acompanha as PEC aí, para ver que ela fala de cabeça, o número das PEC e tal. Levando em consideração que não sai essa reforma ampla, assim, de uma vez e tal. O que você gostaria que passasse primeiro, que você acha que vai ter um benefício muito grande, assim? Olha, se mudasse isso primeiro, esse aspecto, talvez, assim, nas empresas e no consumo, teria um impacto maior. Ou é difícil mensurar? Eu sou favorável de que, se vá fazer uma reforma ampla tributária, tem que ser em paralelo com a administrativa. Senão nós não vamos resolver o problema, podemos criar um problema, tendo em vista que, da forma como está previsto na 110 e na 45, vai ter um período de transição. Esse período de transição vai gerar custo de conformidade tributária e alguém vai ter que pagar a conta. E vai sobrar lá para o consumidor. Olha lá o RTT que nós teve uma vez. Exatamente, o famoso regime de transitório, né?
Então, do ponto de vista da reforma tributária, sem levar em consideração o administrativo, que eu acho que não tem como desassociar, eu sou favorável à tributação na renda, estudar sobre patrimônio, até porque a renda já está sendo tributada, mas do ponto de vista da psicologia comportamental e da questão da análise do comportamento do ser humano no que tange aos vieses cognitivos de desencadear uma evasão fiscal, pensar sobre tributação no consumo. Sim. Tem que ser o inverso. Porque a maior carga tributária está lá no consumo. O maior conflito que está gerando em função da reforma tributária. Por quê? ICMS hoje tem a maior carga tributária. Folha de pagamento, INSS sobre a folha de pagamento, onde nós temos uma alta carga tributária. Tá certo que na PEC 7, proposta pelo governo, está prevista a desoneração da folha de pagamento. Só que quando a gente vai para a desoneração da folha de pagamento, não são todos os ramos que entram nessa redução de carga tributária. E logo, novamente, atribui-se então a carga tributária ao consumo. Eu defendo uma reforma tributária ampla, sou a favor de reduzir a complexidade porque gera custo de conformidade tributária e sou favorável aos estudos em analisar a carga tributária na renda e não olhar somente consumo e patrimônio, considerando que isso é um tripé. Sou favorável à substituição tributária porque eu acho que a substituição tributária ela torna-se mais controlável. E isso dá uma possibilidade do governo conhecer com maior facilidade o gap tributário. Ele conhecendo esse gap tributário, estratégias podem ser adotadas para reduzir de fato a carga tributária. Mas levando em consideração a perda do poder aquisitivo da moeda que está sendo engolido pela inflação. Os balanços patrimoniais nossos estão todos enviesados porque não estão levando em consideração a desvalorização. Então, eu percebo que a gente vive um cenário que nós não sabemos quem somos, onde estamos e principalmente e para onde a gente tá caminhando, ir. Então a gente vê muita jogada política, interesses individuais, né, muito lobbies, isso é perceptível, mas eu sou favorável de uma reforma tributária ampla. Aquela que realmente vai olhar e falar assim, não, realmente demos uma guinada aqui 360 e realmente miramos um país eficiente, eficaz em relação aos tributos, né? Esperançosa, eu acredito que ela dessa forma. Eu acho que essa seria o ideal, né, professora? O ideal, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Os estudos têm demonstrado que para uma mudança de cultura, porque isso aqui é mudança de cultura, é no mínimo aí 15, 20 anos. Antes disso, é muito difícil a gente sentir essa percepção de mudança de carga tributária. E ela falou um negócio muito interessante que é importante frisar aqui, que além da reforma trazer uma eventual distorção aí dos estados e tal, se existe essa transição. Ela falou assim, implantação, vamos por 10, 15 anos. O que vai acontecer nesses 10, 15 anos para garantir, né, a manutenção dos estados, dos municípios, que eventualmente pode ter alguma perda eventual, né? Como vai ser essa transição? Acho que na PEC discute transição ou não? Sim. Tá discutindo? Na 7 não, mas na 110 e na 45 tá é um discutindo. Período de transição que contador vai desistir da profissão. Vai desistir da profissão. Vai desistir. Porque tivemos aquele em 2007, né, o regime tributário transitório de transição, já foi uma peleja danada na conversa. Não será fácil. Mas, bom, ela estava falando de renda aqui, e é interessante, né? Você pega aí eu costumo falar, né? Um trabalhador comum de uma empresa que... Sim. Você pega aí, tá descontando 14% dele de previdência, né? Vai ajudando a somar aí. Vai lá. Vai, aba calculador. 14% de previdência. Se ele tá ali numa faixa de imposto de renda, 27,5% de imposto de renda, numa alíquota mais alta, correto? Esse funcionário, a empresa onde que ele está registrado, tem o valor da parte patronal, que gira em torno de 22%. E sem contar que tudo que ele consome no Brasil vai ter uma média de 34%, 36%, né, Ivan? No consumo ali de mercadorias, Varia, mas é mais ou menos isso. Né? Põe 30% aí. 30%. Deu quanto? 93,5%. Ou seja, se você ganhar 10 mil reais, se você ganhasse 1.000, né? Seria o suficiente para comprar
o que você compra hoje. Então, assim, fizemos uma conta aqui só para mostrar o peso da carga tributária. Porque além o que cobra de você, a empresa também está pagando do que ela cobra de você. E quando você vai comprar, existem outros tributos lá. Aí, por isso que ela falou que você tributa na renda e quando você vai comprar, você está sendo tributado de novo. Então, talvez seria mais interessante tributar mais na renda, só que não adianta se o consumo continuar com a tributação alta. Então seria a bitributação isso ou não? Não é bitributação. Ai, meu Deus. Como é que seria a bitributação? Qual é a reflexão que eu faço acerca disso? Que o tributo tem que ser cobrado com base na capacidade de liquidação. Vamos pensar o mesmo exemplo que o Ricardo deu. Aquele empregado, então, que ganha 10 mil reais e vai lá no supermercado comprar 1 litro de leite. 5 reais. Ele está sendo tributado em aproximadamente, esse empregado aí, em aproximadamente 47%. Joga lá embaixo. Aí nós vamos lá para o empresário que fatura milhões e que está com a carga tributária de aproximadamente 49%, 52%, que depende da atividade que exerce. Quem tem mais poder de liquidação? Porque ele também vai no supermercado e compra o mesmo litro de leite por 5 reais. Então, na psicologia do comportamento do contribuinte, isso se estuda. Não adianta, por exemplo, atribuir uma multa sobre o imposto de renda a quem deixou de pagar a declaração de 50 mil, porque ele não tem poder de pagar. Mas para aquele que tem uma renda de milhões, 50 mil para ele pode não ser um ônus, pode ser até um bônus, a depender da circunstância. Então, eu defendo muito essa análise do comportamento do contribuinte a partir da condição de liquidação. E isso reflete muito, né, professor Ivone, na tabela progressiva do imposto de renda. Quem está ganhando menos está sendo tributado da mesma forma que está ganhando mais. Ou seja, você era para ter uma isenção do imposto de renda ali até quase, vamos pôr 5 mil reais, e hoje com 1.900 você já está pagando. E aí afeta mais ainda esse raciocínio que ela está falando aqui. Olha, a pessoa que ganha 15 mil está sendo tributado do imposto de renda, e você está ganhando 2 mil também está sendo. E quando você vai comprar lá no mercado esse mesmo litro de leite, proporcionalmente, aquele que está ganhando menos já está pagando imposto de renda e proporcionalmente aquilo é mais caro para ele. Olha só, tanto que é complexo o nosso sistema tributário. E aquele que está comprando o litro de leite é quem está pagando a carga tributária, tendo em vista o quê? A cadeia produtiva. Isso é repassado para o consumidor final. Então, eu sou favorável ao pilar da desoneração da cadeia produtiva, porque eu acredito que pode substancialmente impactar na carga tributária. Mas aí, nos estudos, não estão falando sobre a alíquota de imposto. Aí eu já recuo, porque se não está falando em alíquota ali, então vai ficar uma lacuna a depender o quê? De outros interesses ou vieses futuros. Aí fica logo, novamente, o contribuinte a depender da ação do poder de tributário. Você falou de uma questão importante aí, que sempre quando há algum aumento, alguma coisa, afeta toda a cadeia produtiva, né? Porque a empresa vai ter mais, vai ser mais oneroso para ela e, obviamente, ela vai repassar isso, ela não vai pagar isso sozinha, vai passar para o consumidor final, que somos nós. Né? E existia, não sei se passou, se já caiu por terra, a questão que eu recebo muita pergunta sobre isso relacionada a investimentos, né? Principalmente com relação à tributação de dividendos das empresas, né? Que a proposta inicial seria, vamos diminuir então aqui a questão dos tributos para a empresa, mas em contrapartida, o investidor também vai passar, o sócio, né? Vai passar a contribuir um pouquinho também. Então, a proposta inicial acho que seria essa. Me corrija se eu estiver errado. Vocês acham que é o caminho, que seria uma solução interessante ou não? Eu vou colocar minha opinião primeiro, depois a Ivone fala. Digamos assim, filosoficamente, eu não sou contra a tributação do dividendo, filosoficamente. Mas na prática, hoje eu sou. Por quê? Por causa da tributação das empresas. Porque você chega no resultado ali, né, depois da apuração dos impostos. Aí, quando você vai distribuir o dividendo, já é após essa distribuição. Então, você vai tributar de novo. Então, assim, se a carga tributária for menor, aí você vai ter um lucro líquido maior, né? Por consequência, vai ter uma distribuição de dividendos, aí você tributa o dividendo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, com a carga tributária que a gente tem hoje, aí você vai tributar de novo o dividendo, aí eu nem sei, né, professor Ivan? Talvez seria até o caso de bitributação nesse caso, não sei. Eu vejo como bitributação, porque a empresa já pagou. Por que então na distribuição do lucro vai ter que incidir novamente?
Mas por que veio à tona voltar a incidência da cobrança do IR sobre dividendos? É o toma lá da cá. Perfeito. Eu altero a tabela progressiva do imposto de renda. Só que eu preciso suprir. E aí, para suprir, eu vou aumentar a alíquota da contribuição social das instituições financeiras e tributar dividendos. Mas por que o diálogo é esse? Reforma administrativa. Então, é uma colcha de retalhos que descobre um santo para cobrir outro. E aí, o consumidor, o contribuinte, ele não vai sentir o impacto dessa reforma tributária de uma forma positiva. E tem também estudos da área da psicologia que pode impactar até na PEC 7, que é com relação à substituição tributária. Uma coisa é você gerar uma guia de um imposto e ir lá e pagar. Outra coisa é você comprar um produto e a nota fiscal já vem com o imposto incluso. E quando a gente vem para substituição tributária, vai doer no bolso, porque vai ter que gerar aquela guia para pagar. Quando você compra com o imposto embutido, que é o que acontece nos países desenvolvidos, isso dói menos no bolso. Então, do ponto de vista da análise comportamental, isso daqui também impacta, e aí eu tenho a percepção, estou falando isso que a minha tese de doutorado eu escrevi sobre isso, que pode gerar também uma probabilidade de evasão fiscal dentro da substituição tributária. Apesar de eu ser favorável, tendo em vista que concentra a fiscalização em menores números de empresa, o que facilita para o governo administrar aí esse gap tributário. Mas do ponto de vista do comportamento humano, tem que ter reflexões. Tanto Hugo, que você sabe, os dividendos nos Estados Unidos tem a tributação na fonte, quando o investidor tem. Mas por quê? Lá a tributação das empresas é menor, então você resolve investir nas empresas. Você sabe que a distribuição do lucro dela vai ser maior, porque a carga tributária é mais, então você assume o risco de pagar o imposto. Nunca vi ninguém reclamando que paga dividendos de ações americanas, porque a tributação é menor. Agora, tributar aqui no Brasil da forma que é hoje... Então, por isso que eu falei, filosoficamente, poderia até cobrar, mas na parte real hoje... Então não seria efetivo, de fato. Não, né? você teria uma bitributação. Eu fiquei confuso se seria, mas no caso do meu ponto de vista seria, né? Mas do ponto de vista tributário não seria. Mas o problema... Mas na prática seria, né? Seria, Doeu no bolso, seria. Na prática O problema não é pagar imposto. O país que mais arrecada é a Dinamarca. Eleita a sociedade mais feliz do mundo. Eles têm prazer em pagar impostos. O problema é que o brasileiro, ele cria um sentimento de injustiça, de que ele contribui, mas que ele não tem a contrapartida do Estado, razão pela qual ele assume o custo-benefício de sonegar ou não sonegar. Até porque o custo, digamos assim, o benefício mais rápido que uma pessoa pode ter do Estado seria educação e saúde, que para você ter de qualidade, ou você coloca seu filho numa escola particular com condições de oferecer, ou você tem um plano de saúde. Seria o benefício mais rápido para ele ter e ele não tem. Então, assim, ele vai no UPA, não tem especialistas, enfim. E é um problema histórico, né? Não estamos falando de recente, é um problema histórico do Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break. A gente já está caminhando para o final aqui. A gente está com o professor Ricardo Neves, com a Ivone aqui, que é doutora, ambos lá da UniRV, Universidade de Rio Verde. A gente está evoluindo esse papo aqui sobre a reforma tributária. E você, já tirou suas conclusões aí? Capital Cast volta daqui a pouquinho para o último bloco, não sai daí! Voltamos com o seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, assessor de investimentos. Estou aqui com o professor mestre Ricardo, com a professora doutora Ivone. Estamos falando sobre reforma tributária. E você que está ouvindo agora no carro, olha, você que está ouvindo no rádio, você também tem a condição de nos ver também. É isso mesmo, esse conteúdo que a gente preparou para você está sendo disponibilizado no YouTube. Então vai lá, Minha 96 FM, é o canal da Minha FM da 96 lá no YouTube. Então se inscreve, ativa o sininho, comenta nossos vídeos, deixa lá a sua sugestão, o seu feedback, a sua dúvida. A gente tá doidinho para interagir contigo. Então vai lá, se inscreve, faz isso, já segue a Rádio 96 FM em todas as redes sociais. Me segue também no Instagram, @HugoAtaídeCFP, vai ser uma honra interagir contigo. Bom, vamos lá para a reta final aqui dessa discussão, desse debate. Quais outros detalhes mais vocês julgam interessantes a gente trazer para a mesa aqui para informar o nosso investidor, a nossa investidora aqui no Capitalcast? Vai ter, não vai? Em que pé que tá? Eu tava aqui pensando no intervalo, essa discussão, né? Eu tô falando aqui, a Ivone também tá falando, nós estamos discutindo, eu fico imaginando isso que dia que teve uma discussão da terça-feira que você falou, da CCJ?
essa discussão lá nos deputados, né? Talvez não seja tão produtivo, porque cada um tem uma ideia, cada um... E nós estamos aqui conversando há quase 1 hora, provavelmente a gente não vai chegar assim numa conclusão taxativa, porque acho que o intuito nem é esse. Não. Mas imagina essa discussão lá no Congresso, né? Eu acho que temos que evoluir também na parte política, porque senão a gente vai continuar tendo esse problema, né? Quando eu falo isso, é um problema histórico do Brasil, né? Não é recente agora. Essa discussão de ideal de país, a gente já não tem há muito tempo, né? Tem até uma frase que nós temos um grande passado pela frente. E realmente, às vezes, quando você olha as discussões, e às vezes, né, Ivone, muitas das discussões ali nem são técnicas mesmo. Você tem que ter o debate político, óbvio, porque você tem o aspecto político inerente, porém, você tem que ter a parte técnica também, demonstrando, né, as duas faces da moeda ali e tal. E eu vejo que às vezes fica um pouco enviesado nesse sentido, né? Fica um debate muito político só e esquece da parte técnica. E que eu acho que esse equilíbrio é difícil, né? E a Ivone participou dessas discussões lá, acho que ela pode até exemplificar mais. Que quando você começa a forçar demais a parte técnica, você pode ver que... Eu trabalhei no Legislativo uma vez, e de fato isso acontece na prática. Tipo assim, em projetos não tem discussão técnica, entendeu? Não há... Eles não olham a parte técnica de um projeto. É a visão política dele é votado ou não. Eu acho que isso prejudica muito. Se faz o cálculo, né? Igual a gente comentou durante todo esse episódio, né? Putz, vai diminuir daqui, mas de onde vai tirar? Onde vai ser a contrapartida? Onde vai ser o contrapeso disso, né? E Ivone pode ter participado dessas discussões lá, propriamente, acho que no Comissão do Senado, né, professor Ivone? Ela sabe fazer esse balanço aí da gente, da parte política e técnica. E ela deu um sorrisinho agora, eu imagino o que ela pensou. Eu imagino o que ela pensou agora. Se segura aí na sua cadeira, hein, ouvinte? Bom, a carga tributária, ela alcança em torno de 33% do produto interno bruto. Há uma tendência de crescimento, o ano passado foi 31%. Há uma grande corrente numa tentativa de não tributar sim no consumo, tendo em vista justamente essa situação do poder de tributar de forma indiferente, em função da capacidade de pagamento. A parte técnica nessas discussões, elas são ouvidas, são respeitadas? São. Mas a ênfase maior lá não é essa. É o volume de arrecadação. Quem vai perder? Quem vai ganhar? O que vai ganhar? Mas se um ganha, eu também quero ganhar. Então, a discussão técnica ocorre nos bastidores. Sim. É apresentado para frente, mas a maior ênfase mesmo está voltada para os interesses de desenvolvimento de cada estado. Não vou citar aqui o nome dos estados por uma questão ética, mas tem estados que não abrem mão porque eles já são estados desenvolvidos, estão ainda contemplando maior parte da arrecadação e não querem abrir mão e não vão abrir mão. Então, na discussão da terça-feira, houve um debate muito grande nesse sentido, de tentar equalizar essa discussão desses estados que são desenvolvidos e que vão perder em arrecadação, no sentido de concentrar, então, a tributação na renda e no patrimônio, e aí, em função do pacto federativo, a União assegurar para que ele não tenha perda nesse desenvolvimento. E aí entra uma discussão voltada aos interesses de cada estado, sem pensar na discussão do impacto na sociedade, no social como um todo. É mais ou menos assim, tem alguns estados que eles são outros países e que não estão dentro do Brasil. E ele não abre mão, razão pela qual a gente vive uma briga aí sobre diferencial de alíquota, justamente por conta da diferença das alíquotas entre as unidades federativas. E a STF até teve que entrar no meio disso daí, foi uma confusão pior, porque agora já não sabe quanto tem que pagar, quem tem que pagar. Mas é isso que acontece nas discussões. A parte técnica, ela não é o mais importante. Operacionalizar, nem se discute sobre isso. Como vai fazer? Como vai ser feito, de quem será o custo. Não, se a gente for capaz de decidir, a gente é capaz de fazer. Exatamente. Então, isso não se discute.
Então, esses interesses especiais e que realmente são os maiores, os de maior força contributiva, impactam no avanço dessas discussões. Mas partindo do pressuposto de que tributar patrimônio e renda, logo também do ponto de vista social, Brasil, não são todos que têm esse tipo de arrecadação. Logo, a União, na metodologia proposta, né, de manter esse desenvolvimento, ela vai ter que tirar de algum lugar. Ou seja, está descobrindo um santo para cobrir o outro. Então, não avança nesse sentido. Dando autonomia para estados e municípios, considerando um imposto dessa natureza, renda, consumo e patrimônio, mas visando não tributar só no consumo, voltar para a renda e para o patrimônio. Avançou em quê? Não avançou. Parece que, do ponto de vista assim, técnico, parece que retroagiu, porque agora está voltando as discussões na tentativa de não tributar consumo. Só que já foram feitas diversas discussões de que essa tributação tem que mudar esse modelo, que é no consumo que tem que ser alterado. E cadê o estudo mostrando qual é a arrecadação de patrimônio e renda de cada unidade federativa para ir para essas discussões, para avançar acerca desse assunto? E se assim for, os investidores que se preparem, porque aí imposto de renda sobre dividendos é uma certeza que vai ser aprovado. Meu Deus. Então ainda está em estudo, em análise. Não caiu por terra, não. Ainda está possível. Tá. Na verdade, eu acho que eles... Não tem nada fechado. Não tem nada definitivo. Cenário escuro da mesma. Sobre os dividendos, eu tenho um pitaco também. Não sei se a Ivana vai concordar comigo. Que eles estavam querendo, na verdade, tributar de forma mais rápida. Na verdade, os rendimentos dos fundos imobiliários. Também. Só que agora, aí é uma opinião minha, como eles colocaram os FIAGRO dentro do arcabouço jurídico dos fundos imobiliários, e a gente sabe que a bancada do agronegócio é um pouco forte, então o lobby... é forte. É forte. Então eu acho assim, tributar os fundos imobiliários, consequentemente tributará os FIAGRO, porque o arcabouço legal é o mesmo hoje, colocou o FIAGRO lá dentro. Então, assim, questão dos fundos imobiliários, pode tributar? Tô falando que nunca vai tributar? Pode ser que vai. Mas acho que ficou um pouco mais difícil tributar. Assim, aí é uma opinião que eu tenho, que quem tem fundo imobiliário, que é aquela renda mais recorrente, mensal, talvez num lapso temporal mais rápido, talvez não seja tributado em função não dos fundos imobiliários, mas dos FIAGROs, né? Mas é uma opinião, é um pitaco. Eu concordo com isso daí, só que nem está sendo discutido. Nem está sendo discutido, né? Mas acredito que quando vier para a mesa para discussão, é lógico que a bancada é muito forte e provavelmente aí a gente vai ter um cenário diferenciado em termos Até porque, se a gente for comparar a quantidade de empresas que tem na Bolsa, a quantidade de fundos imobiliários, a quantidade de investidores, é muito menor, né, em fundos imobiliários. É muito mais comum. E tô falando nem ações na Bolsa. Qualquer empresário, sócio de empresa, né? Porque hoje a estrutura é a pessoa vai lá, faz retiradas e recebe via dividendos, né? Para ficar isento ali. Seria a jogada principal. Mas aí nem com essa jogada ela estaria isenta. Né? Então eu ia pegar um leque maior. O volume arrecadado, eu acredito que no meu ponto de vista seria maior. Então por isso que essa tendência maior de se permitir que se tribute dividendos. Seria mais ou menos isso? Em partes. Em partes, porque na verdade a discussão maior não é aí. O que a gente percebe na discussão é uma corrente muito forte, não querendo tirar do consumo por conta dos lobbies, dos interesses pessoais. Então isso aí é certo, é perceptível. E o ruim é que, assim, o lobby, ele é legítimo, né? Assim, você buscar o que é de interesse de cada um é legítimo. O problema é quando isso passa aquela linha do razoável, né? Querer ter vantagem em relação àquilo. Igual eu falei anteriormente, os estados eles podem buscar o que é melhor para eles, óbvio. Mas, assim, como a gente não tem um ideal, aí esse lobby passa da linha de partir para interesse pessoal. Aí já não é lobby mais, aí é interesse pessoal mesmo. Mas, tipo assim, né, a reforma tributária, ela tem que estar acima dos interesses pessoais. Exatamente. Porque aí mantém o direito do cidadão visando o coletivo e o social. Então, o lobby tem que acontecer. É legítimo. O lobby é legítimo. Tem que acontecer. O problema é quando passa a linha. Exatamente.
Legal. Olha, a gente tem muita coisa ainda pra falar, gente, mas eu vou ter que finalizar o papo. É minha função aqui. Sua função é encerrar o papo. Minha função é cortar vocês. Temos mais 6. Então, ó, quero agradecer demais ao Ricardo Neves, à professora doutora Ivone, que esteve aqui pela primeira vez, já está convidadíssima para estar aqui nos próximos 6 podcasts que a gente vai falar de reforma tributária, pelo menos, tá? E quero deixar o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Hugo, só agradecer, tá mais uma vez aqui no Capital Cast, falei sobre imposto de renda, hoje ajudei a conduzir a conversa aqui sobre a reforma tributária e colocar à disposição aqui ao Capital Cast, sempre pode contar comigo aí, tá bom? Um abraço, agradecer também minha colega de docência ali na Universidade Verde, professora doutora Ivone. Eu lembro que você me mandou uma mensagem falando que queria falar sobre reforma. Eu falei, rapaz, fala com a Ivone, isso aí é com ela. Ele falou assim, mas você me ajuda a conversar com ela? Eu falei, não, aí é outro assunto, mas chama ela. Não, legal. E faz o seguinte, deixa também as suas redes aí, que você também é todo influencer, né? Exatamente. Tô buscando a profecia aí. Se você digitar lá no Instagram, Ricardo Neves Contador, você vai me achar. E no YouTube, se você digitar Ricardo Neves Contabilidade, é o primeiro que já aparece, sou eu. Legal. Tem muito conteúdo bacana lá no seu YouTube, hein? Tô gostando, hein? Você deixou um vídeo lá, inclusive, falando sobre como se preparar. Agora que a gente, inclusive, pode falar sobre isso no próximo episódio. Vamos preparar para a declaração do imposto de renda do próximo ano. 23. Porque o pessoal só deixa para abril, né? Quando estende, deixa para maio, então, eu coloquei lá, IRPF 2023. Como se preparar? Porque, na verdade, é a declaração de ajuste que você faz durante o período. Exato. Mas você prepara o ano inteiro. Boa, podemos falar sobre isso. Vamos agendar, hein? Vamos agendar. Professora doutora Ivone, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É certo que numa bancada dessa aqui a gente mais aprende do que compartilha. Deixo o meu nome sempre à disposição. Legal. E foi, assim, excelente esse tipo de bate-papo. E daqui pode ter certeza que eu já estou saindo com outras reflexões acerca do que vocês comentaram aqui. Legal. Deixa suas redes aí também, que eu comecei a te seguir e vi que também que seu conteúdo é top, hein? Sim. Eu estou em todas as redes sociais com Ivone Vieira. No Instagram, Facebook e YouTube. E TikTok, ela não falou, mas ela falou pra mim que tem TikTok, sim. Tem TikTok também. Você sabe que eu fui banido do TikTok? Foi banido? Fui banido, rapaz. Tô todo feliz, né? Tive uma resistência danada pra entrar no TikTok. Quando entrou? Aí eu falei, não vou entrar. Foi num sábado. Aí eu comecei a postar meus conteúdos lá. Falei, nossa, já tem vídeo com 1.600 visualizações. Aí foi num domingo, não, deixa eu ver, tá bombando, deve ter chegado aos 10 mil. Você foi banido definitivamente. Aí eu grilei também. Grilou. Sabe de uma coisa? Eles que perderam. Eles que perderam. Gente, obrigado demais. Eu quero agradecer também os nossos ouvintes, investidoras e investidoras que ouviram agora aí pelo rádio, nosso Capital Cast. Vai lá no YouTube, vai assistir a gente novamente, vê os nossos rostinhos bonitos lá também, se inscreve no canal. Clica no sininho, vai nos comentários, também deixa sua participação. Me segue no Instagram, @HugoTaídesFP, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!